Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nesta manhã, nós vamos falar a respeito do tema Jesus e a hipocrisia. O Senhor Jesus Cristo procurou deixar bem claro em todos os seus ensinamentos, muito especialmente referente à hipocrisia religiosa. Lógico, evidente que hipocrisia ela atinge em todas as áreas da sociedade, né? Hipócrita tem em todo lugar. Mas quando se trata da hipocrisia religiosa, aí diz respeito à fé em Deus. Dizendo respeito à fé em Deus, diz respeito à palavra de Deus, diz respeito aos ensinamentos de Cristo. E é por isso que nós vamos conversar. E o tema, portanto, Jesus e a hipocrisia. Como que ele lidou com este tema? Então vamos analisar. Ele contou uma parábola e nesta parábola está registrado exatamente o primeiro ato desagradável que mostra a hipocrisia do ser humano. Observem bem. Diz o texto sagrado em Lucas, capítulo 18, e esse capítulo está falando aqui a partir do verso 9, que foram dois homens ao templo, um fariseu e um publicano. O fariseu, que era líder ou um dos personagens principais da religião mais forte no tempo de Jesus, então ele chegou no templo e disse: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Observem bem, olha o orgulho da pessoa, olha como que ele procedeu, né? Eu, fulano de tal, sou isto, sou aquilo outro. Porque a oração é assim, preste atenção. Ó, pondo-se de pé, diz: dou graças te dou, Deus, porque não sou como os demais. Sou melhor que todos. Não sou como os demais. Não sou um roubador, não sou um injusto, não sou um adúltero, não ando como andam os publicanos. Dou meus dízimos, jejuo 2 vezes por semana e, portanto, estou justificado. Na verdade, ele não foi no templo orar a Deus. Ele foi orar para ele mesmo. E além de ele fazer oração para ele mesmo, ele se posicionou tão fortemente diante de Deus que Jesus, no término dessa parábola, diz que ele voltou para casa da forma que ele foi, ou seja, assim como ele foi cheio de orgulho, de vaidade pessoal, ele voltou para casa sem aprovação do Senhor. Não há como Deus aprovar uma atitude dessa, porque nenhum ser humano é perfeito. Todos nós dependemos da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, da bondade do Senhor, da instrução do Espírito Santo. Dependemos também do sacrifício de Cristo, e é por esse motivo, querido, que nós temos que ter humildade no coração, aproximar do Senhor sempre com muita humildade, o que faltou a esse personagem. Então nós temos ainda, observe bem, nós temos ainda no livro de Mateus capítulo 23, e vamos ler para você analisar aqui comigo, tá bem? Mateus 23, o verso 27, Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Então, estas pessoas que se exaltam a si mesma, entende? A si mesma. Elas se dirigem ao público dizendo que são. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Então, estas pessoas são hipócritas, são falsas, são fingidas. E Jesus as qualificou como um sepulcro. Olha que coisa triste. Um sepulcro por fora limpo e adornado com flores, um jardim em volta, todo lindo, e por dentro cheio de imundície. Assim é o ser humano hipócrita. Mas o Senhor Jesus nos leva também a ter um entendimento muito mais amplo, pois lá no Antigo Testamento, capítulo 14,
do livro de Isaías, nós temos uma descrição de como Satanás, aliás, como o anjo que servia a Deus, um querubim que servia a Deus, lá no santuário do Senhor, tornou-se aquele a quem nós denominamos coisa ruim, Satanás, demônio, capeta. Por que ele recebeu todos esses títulos? Está aqui no livro de Isaías e eu quero mostrar para você, capítulo 12, verso 15. Olha bem, diz assim o texto, vou começar no 14. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Está vendo? Orgulho. Contudo, serás precipitado para o inferno. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi o desejo dele. Ao contrário de alcançar o propósito que ele mesmo propôs a ele, que isso aqui é o orgulho, Deus o derrubou e ele recebeu todos esses títulos desagradáveis que hoje são usados por todos aqueles que leem, estudam a palavra e também meditam na situação em que a humanidade se encontra. Não é nada agradável, querido. Então preste bem atenção. A hipocrisia começa lá no fundo do coração e ela começa a crescer quando você dá vazão a ela. E ela vai se tornando a força do seu próprio egocentrismo. E daí a pouco você é só você. E não há nada que você possa mostrar, nem a Deus e nem ao seu semelhante que possa agradar. Então nunca seja um hipócrita. Preste atenção, no capítulo 23 de Mateus, nós ainda temos essa palavra, no verso 13. Olha o que Jesus falou aqui, preste atenção. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar o que estão querendo entrar. É outra função do hipócrita. Ele, além de prejudicar a si mesmo por não entrar dentro dos ensinamentos de Deus, não fazer parte do reino de Deus, ainda impede outros, com a sua arrogância, com a sua prepotência, com a sua autoconfiança, com as suas críticas, com as suas zombarias, com os seus julgamentos precipitados, anulando a possibilidade de uma pessoa simples, humilde, receber pela fé Jesus Cristo como Salvador. Então Jesus censura também essa atitude do hipócrita. Não proceda dessa maneira, porque o juízo de Deus sobre você vai ser severo. Então preste atenção, tem advertências na Bíblia, tem instruções na Bíblia para a nossa edificação e para que nós fujamos do mal. No capítulo 23, verso 1, Jesus falou assim: então falou Jesus a multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem coisas e fazem outras. Então, quando você ouvir uma pessoa pregando a palavra de Deus, e na palavra que ele estiver transmitindo a você, houver coisas boas que edificam, abrace pela fé, mas não faça o que ele faz. Porque muitas das pessoas que vivem no mundo hoje, vivem assim. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Porque o que ele faz, até anunciar às pessoas, é vergonhoso. Seja cauteloso, seja prudente, seja atencioso, não seja um hipócrita. Seja sincero, seja fiel, seja verdadeiro, seja autêntico, seja humilde, seja dedicado, seja um verdadeiro crente em Jesus Cristo. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, por toda a instrução, que o Senhor prepare cada coração para receber esta palavra e se autoavaliar diante do Senhor enquanto é tempo. Peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.